Bom, pessoal, então dando sequência ao nosso conteúdo, né, nós vimos aí a tabela periódica, os elementos que compõem, algumas informações como a família, o período, né, a sua localização, e também a gente aprendeu a classificar eles em metais e não metais. Agora nós vamos passar para a parte de configuração eletrônica desses elementos. Essa configuração ela é dada através do diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling, então, ele foi criado pelo cientista Linus Pauling, né? Inclusive o diagrama recebe o seu nome aqui, né? Então, o diagrama de Linus Pauling, e ele montou esse diagrama através da ordem crescente de energia. A gente sabe que os elétrons eles são distribuídos em níveis e subníveis de energia. Então, vamos ver como funciona na prática esse diagrama então de Linus Pauling. O diagrama, então, nós temos aqui os níveis, ele é formado por níveis. Os níveis de energia são representados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q e R. Então, essas letras aqui representam os níveis de energia. Os subníveis são representados pelas letrinhas pequenas que nós temos aqui. No caso, a letra S, o P, o D, o F e o G. Então, essas letrinhas aqui são os subníveis. Cada subnível suporta um número máximo de elétrons. Nesse caso aqui, o subnível S, o máximo é 2. No subnível P, o máximo é 6. No subnível D, o máximo é 10. No subnível F, o máximo é 14. E no subnível G, o máximo é 18. Mas o número máximo de elétrons que cada camada suporta é na camada K. Então, aqui eu vou pôr do ladinho aqui a relação. Na camada K, o máximo de elétrons que ele suporta é 2. Ou seja, é a soma dos expoentes que tem aqui correlacionados. Na camada L, o máximo de elétrons que ele suporta é 8. Então, 2 mais 6, 8. Na camada M, suporta no máximo 18. Na próxima camada, camada N, 32. Na camada O, 50. Na camada P, 32. Na camada Q, suporta no máximo 18. E na camada R, no máximo 2. Então, esse é o número máximo de elétrons que cada camada suporta, certo? É a soma dos expoentes aqui nas linhas do diagrama. Porém, o diagrama ele não é lido na forma horizontal. Nós temos umas flechas aqui, ó, que vocês podem observar. Essas flechinhas estão no sentido diagonal. E é no sentido diagonal que a gente utiliza para fazer a leitura. Por exemplo, a gente começa aqui nessa pontinha, passando por cima da informação 1S2. Terminando essa informação, nós passamos aqui, ó, para a próxima linha, que é a flecha onde passa por cima da informação 2S2. Terminada aqui, a gente passa para a flecha seguinte, que é esta daqui, e passa por cima das informações 2P6, 3S2. E assim sucessivamente nós vamos passando então as informações na diagonal. A leitura do diagrama é sempre na diagonal. Então, terminando aqui o 3S2, passamos para 3P6, 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, 8S2 e por fim 5G18, 6F14 e 7D10. Então o diagrama termina aqui em 7D10. Essa é a ordem de leitura do diagrama de Linus Pauling. Agora vamos ver então dois exemplos, como resolver esses dois exemplos aqui, utilizando então o diagrama de Linus Pauling, tá certo? Eu coloquei os exemplos aqui embaixo, mas eu vou fazer uma folha separada para ficar o diagrama aqui visualmente para vocês. Então, no primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com o elemento magnésio. O magnésio ele tem um número atômico 12. Então, vamos ver como que a gente resolve esse exemplo aí. Então, nós temos que fazer a distribuição eletrônica usando o diagrama até chegar no magnésio, ou melhor, até chegar no número atômico 12 aqui do magnésio. Então, vejamos, começamos lá com o primeiro. Então, 1S2, depois 2S2. A gente deve fazer sempre seguindo a ordem que eu falei, na diagonal. Terminando aqui o 2S2, nós passamos então aqui para cima 2P6 e 3S2, certo? Depois que a gente faz a distribuição, basta a gente somar os expoentes para ver se fechou com o valor lá do número atômico. Então, 2
mais 2 dá 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, nesse caso, fechou a minha distribuição, certo? Então, a distribuição, basta vocês seguirem aqui as flechinhas em azul até chegar no valor do número atômico que pede do elemento correspondente. Nesse caso, seria o 12. Feita a distribuição eletrônica, nós vamos agora distribuir, então, por camadas. Vamos fazer a distribuição das camadas. Como ficaria essa distribuição? Cada camada corresponde a um número, camada K1, L2, M3, N4, O5, P6, Q7 e R8. Nós fomos aqui, ó, o número maior que nós utilizamos aqui, ó, foi o 3. Então, são 3 camadas, K, L, M, 3 camadas, certo? Qual o valor que cada camada vai receber? É o valor do expoente. Nesse caso aqui, ó, camada 1, camada K corresponde ao número 1, então o valor do expoente do 1 é o 2. Então a camada K é 2. Lembrando que cada camada suporta no máximo esses valores aqui. Então camada K, o máximo que ele suporta é 2, então ficou dentro do limite, certo? O próximo aqui é o 2S2 e 2P6, é a segunda camada. Nós pegamos os dois valores aqui, ó, e somamos os expoentes. Então 2 mais 6, o valor da minha camada vai ser 8. E a última camada M é o 3, que tem expoente apenas 2. Somando esses 3 números aqui, tem que dar o valor igual a 12 também. Então 2 mais 8, 10, mais 2, 12. Fechando assim o valor que nós tínhamos lá em cima. Então é assim que a gente vai resolver os exercícios a partir de agora. Eu vou fazer o segundo exemplo, que tem mais um macete aqui que eu preciso mostrar para vocês, que é do fósforo. Ele tem um número atômico 15. Vamos ver como se comporta então com o número ímpar essa distribuição eletrônica. Vamos voltar lá ao diagrama e vamos começar a distribuição. Então, 1s2, vejam que ele segue sempre a mesma ordem. Então, como aqui eu já tenho até o 12, vamos lá. 2s2, 2p6, 3s2. Eu preciso de 15, aqui já deu 12. Então, o próximo número depois de 3s2 lá no diagrama é o 3p6. Então, eu coloco aqui 3p6. Se eu somar, então, eu tinha 12 até aqui, certo? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, e mais 6 vai dar um total de 18. Eu preciso apenas do valor 15. O que eu faço nesse caso? Eu pego o último valor aqui, o último expoente, e retiro o valor necessário para completar, ficando então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p. Eu tinha 6, 18. Para chegar em 15, eu preciso retirar 3. Então, tirando 3 de 6, vai ficar 3p3. Então, vai dar 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. Agora fechou o valor que eu queria, certo? Que era o 15. Agora vamos distribuir as camadas. Então, a gente observa, para saber quantas camadas são utilizadas, assim como a gente fez lá no exemplo anterior, a gente tem que ver o maior número utilizado. Nem sempre vai ser o último, tá? Mas o maior número utilizado. Nesse caso aqui, os maiores são os 2, 3. Então, são 3 camadas também. Camada K, camada L, camada M. Quais os valores que cada camada vai receber? Camada K, como é a primeira camada, o expoente do 1. Então, 2. Camada L, eu pego os 2 aqui e somo os expoentes. 2 mais 6, 8. E da mesma forma faço com os 2, 3. Somando os 2 aqui, 2 mais 3 vai dar 5. A soma desses números tem que ser 15. Então, 2 mais 8, 10, mais 5, 15. Fechou, então, mais uma distribuição. Tá certo? Então, a distribuição eletrônica usando o diagrama, basta fazer isso. Essa distribuição, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, sempre nessa ordem diagonal, ok? Vamos, então, passar agora para os próximos exemplos. Nós temos aqui 2 exemplos um pouquinho diferentes daquele primeiro que eu passei. Qual o número atômico do elemento que encerra sua configuração eletrônica em 3d10? Então, eu quero saber o número atômico deste elemento que encerra a distribuição em 3d10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou distribuir usando o diagrama de Linus-Pauling até chegar no 3d10, certo? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4
S2 e 3D10. Cheguei em 3D10. Para mim agora descobrir qual é o valor do número atômico, basta eu somar os expoentes. Então aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20 e mais 10, 30. Então o número atômico deste elemento é 30, certo? Passando então para o último exemplo aqui, ó. Qual é o nome do elemento, a sua localização na tabela periódica? Sabendo que sua configuração eletrônica termina em 4p4. Então a mesma coisa, eu distribuo até chegar no 4p4. Como eu já tenho até o 3D10 pronto aqui, basta eu copiar. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D10. Aí eu vou ver no diagrama, depois de 3D10 vem 4p6. Ou seja, eu substituo o 6 pelo 4, porque eu preciso do 4p4 e não 4p6. No diagrama vem o 4p6, mas eu posso substituir então o 6 daqui pelo 4 que eu preciso. Então ficando 4p4. Agora vamos somar, então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30, mais 4, 34. Esse é o número atômico. Sabendo o número atômico, eu recorro então à minha tabela periódica para descobrir quem é o elemento 34. Então o número atômico 34 está aqui, é o elemento selênio, tá? Então vamos colocar aqui, ele pede o nome do elemento, certo? Então é o elemento selênio. Ele pede também a localização na tabela periódica. O que é a localização na tabela periódica? Nada mais é do que a sua localização, a coluna e a linha em que ele está localizado, ou seja, a família e o período deste elemento. Então, o selênio, ele está aqui, portanto, ele está na família 16, que é a família dos calcogênios. E o período do selênio é o período 4, portanto, período longo. Então, vamos completar agora aqui no exemplo. Então, selênio, família 16, que é a família dos calcogênios, e ele está no período 4, que é o período longo. Então, respondida a minha pergunta, qual é o nome do elemento? Selênio. A localização na tabela periódica é família 16, período 4, família dos calcogênios, período longo. Então é assim que a gente resolve os exercícios usando agora o diagrama de Linus Pauling. Pessoal, qualquer dúvida nos exercícios, não hesite em entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, podem me chamar, manda um áudio. Ó, professor, eu não entendi tal parte, não entendi como faz isso. Eu responderei vocês aí com outro áudio explicando direitinho, certinho. E se porventura vocês continuarem com dúvidas, eu faço aí um videozinho rapidinho para explicar para vocês, tá certo?